pessoal da mentoria, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor de Química da plataforma. Vamos resolver mais uma questão de Química. Essa daqui, ela apresenta uma molécula, ela fala algumas coisas interessantes, então a gente vai aplicar o método IRA para conseguir resolver, tudo bem? Então vamos aqui fazer uma mini revisão também nessa questão, para que fique tudo extremamente claro para vocês. Só que de antemão a resposta é letra A. Tá? Já digo logo, é letra A, beleza? Eu sei que essa questão aterrorizou muita gente, tá? Depois digitem aí, ó, para eu saber nos comentários se essa questão hashtag foi apavoro ou hashtag tranquilidade, tá? Depois responde aí que eu quero saber. Vamos embora. No começo da questão diz assim, ó, a nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, né? Nossa, minha vista tem que aumentar. Desculpa, gente, tem que dar zoom, porque senão não rola. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada, de maior solubilidade em água, mediante o tratamento como uma base de Bronsted. Olha só que legal. Então, vou tratá-la com uma base e aí ela melhora a solubilidade. Perfeito? E aí diz assim, isto é, uma espécime química capaz de capturar um próton. Então, ele já está dizendo que é uma base de Bronsted. Tudo bem? E aí segue aqui, ó. Na figura são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida, tá aqui ela. E aí diz assim no comando, ó, na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronsted-Lowry é o grupo. Gente, para começar essa questão, tá? De que assunto é esse conteúdo? Olha, essa questão, muita gente pode pensar, poxa, quem trabalha com teorias ácido-base é o conteúdo de funções inorgânicas. Porém, aqui está mostrando uma molécula nitidamente orgânica. Então, não é uma questão de funções inorgânicas definitivamente, tá? No entanto, existe um conteúdo dentro da orgânica chamada de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, que envolve justamente essa interação das moléculas orgânicas com os meios. Tudo bem? Então, de fato, essa é uma questão sobre propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, porque eu estou analisando o comportamento químico de uma molécula orgânica, ou melhor, o comportamento físico-químico, né? Físico-químico por quê? Porque eu estou analisando a reação, a transformação dela, então seria um comportamento químico, e a mudança dessa propriedade física, que é a solubilidade da molécula. Olha que coisa fantástica. Eu estou olhando que há uma transformação de uma propriedade física, que é a solubilidade da molécula, mediante uma transformação química, mediante uma interação química. Olha que legal. Por isso, a questão trata-se de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos. Entendido isso aqui, a gente precisa retomar o que é a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Vou escrever aqui. Na plataforma da mentoria, a gente costuma dizer que a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry é a teoria do caminho do próton. E aí a gente vai quebrar a primeira barreira, tá? Para entender esse conteúdo. A primeira barreira é o seguinte, é entender que o H+ é a mesma coisa que um próton. Por isso, eu posso falar a respeito dos processos de protonação e desprotonação, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, protonação e desprotonação. O que é que eu quero dizer quando eu falo a respeito da protonação e desprotonação? Eu estou falando de protonação, adição de hidrogênio, desprotonação, remoção de hidrogênio. Entendida essa linguagem, a gente vai perceber que ácido é toda e qualquer substância capaz de fornecer próton, de fornecer H+, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, fornece H+.
Top. E base seria o quê? O oposto. Base seria o oposto, ou seja, captura H+. Beleza? Então, é essa a ideia. Aí você pensa aqui, poxa, dessa estrutura aqui. Perdão, antes de analisar isso até, tá? Não vamos queimar etapas. No texto da questão diz que essa molécula interage com uma base de Bronsted, ou seja, uma estrutura que é capaz de capturar H+, interage com essa substância. Uma substância que é capaz de agir como base, neutraliza essa substância. Certo? É isso que o texto está dizendo para a gente. E aí você pensa, poxa, se uma base tem afinidade por isso aqui, é porque isso aqui tem um hidrogênio desprotonável. Tudo bem? E para que um hidrogênio seja desprotonável, a gente precisa garantir que vai existir alguma condição de estabilização mediante a perca desse hidrogênio. E aí lá vai eu desenhar a molécula, tá aqui ela, tá? Né? Dá um trabalhinho desenhar esse bicho aí, mas beleza, tá desenhado. Ok, então o que é que eu quero dizer sobre mecanismo de estabilização, né? Se eu olho para essa molécula aqui, quem é capaz de entregar hidrogênio nessa estrutura? A questão destacou aqui, meu amigo. Na representação ela destacou, tá aqui o hidrogênio, beleza? Então esse hidrogênio aqui, ele é o hidrogênio ionizável, perfeito? E quando acontece o processo, a gente vai formar isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu não atrapalho a visualização de vocês com minha imagem, né? Vou melhorar aqui, beleza. Então, a gente vai ver aqui que há um processo de conversão de uma estrutura em outra. E essa conversão, ó, se dá por eu pegar esse H+, remover daqui. Epa, aí eu estou vendo que eu estou escrevendo onde vocês não conseguem ver. Então, vou somar aqui o H+, aqui, beleza? Então, nessa representação, o hidrogênio saiu da forma protonada, em que o nitrogênio está ligado, e foi para a forma desprotonada, que aqui está, beleza? Essa forma só é possível porque existe uma possibilidade aqui de estabilização dessa carga por ressonância. Vamos dar zoom aqui, ó. Eu posso pegar esse par de elétrons e jogar para cá, formando uma ligação dupla, ao passo que a gente vai tirar uma ligação dupla dessa daqui e jogar para cá, para o oxigênio, tá certo? Então, essa possibilidade de estabilização do produto formado, certo? Por um fenômeno de ressonância, garante que essa estrutura seja possível. E se eu garanto que ela é possível, né, e estável, ela vai se formar diante de um ambiente básico, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, OH- para dizer que o ambiente é básico. E se a gente coloca H+, a gente fornece mais ambiente ácido, ele regressa ao estado original, tá bom? Então, por esse motivo, a resposta é sulfonamida. Resposta simples e curta, porque é quem possui o hidrogênio ionizável. Resposta mais complexa e detalhada. Por que ele é aquele que é capaz de entregar H+? Porque ele forma uma estrutura que garante a estabilidade através de uma ressonância, tudo bem? Aí você pode pensar, poxa, Rodolfo, mas a fenila, ela tem ressonância. Por que ela não é quem sofre o processo de desprotonação? Porque justamente os anéis aromáticos são muito mais estáveis do que justamente a ligação nitrogênio-hidrogênio, tá bom? Então, a ligação carbono-hidrogênio é mais estável do que a ligação nitrogênio-hidrogênio, beleza? Então, nessa comparação, quem sai perdendo em estabilidade é a ligação nitrogênio-hidrogênio. Então, é mais fácil de desprotonar daqui, beleza? Uma vez que eu desprotono, a estrutura formada, ela pode ser estabilizada? Sim, através do fenômeno da ressonância. Por isso que ela é a preferível. Aí alguém me pergunta, por que não poderia ser metila? Porque aqui não vai rolar ressonância para garantir estabilização desse grupo, tá? Por que não vai ser
o grupo aqui nitro. Porque cadê o hidrogênio? Nem tem hidrogênio, então não tem como desprotonar. Por que não vai ser aqui o grupo do éster, do éter, né? Porque também não tem hidrogênio, então não tem como ser a resposta da questão nesse grupo aqui. Então, de fato, resposta letra A. Espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima resolução. Questãozinha aí, ó, delicinha de difícil, tá? Quem fez está de super parabéns. Valeu!